Então, queridos, falamos primeiro dia da palavra tecton, Jesus como aquele, aquele artesão, né, que formou os discípulos. Falamos sobre isso no primeiro dia. Ontem continuamos trabalhando sobre a questão do discipulado, quão importante é o discipulado, toda a perspectiva do discipulado. E hoje nós vamos falar sobre a importância de um discipulado baseado na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a importância do discipulado baseado na palavra de Deus. Então lá em João, capítulo 17, versículo 8, capítulo 17, tem sido a base daquilo que nós estamos falando como discipulado, na oração de Jesus sacerdotal, e quase, a gente pode dizer que é quase a oração da prestação de contas de Jesus sobre o discipulado. Quando ele está concluindo o discipulado, no primeiro dia falei sobre isso, quando ele disse, né, Pai, concluí a obra que me deste. Mas ele não tinha ido para a cruz ainda, ele estava falando da obra do discipulado, de formar os seus discípulos. Em João 17:8, a palavra vai dizer, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Então Jesus disse, eu transmiti as palavras que me deste. Jesus estava dizendo, né? É a tua palavra que eu transmiti. Depois, em João 17:14, também diz, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, a base de todo discipulado, querido, é a palavra de Deus. Não é a axiologia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. A base de todo discipulado é a palavra de Deus. É a ferramenta de transformação em poder. Então, todo aquele que trabalha com discipulado, que faz discípulos, como Jesus disse, ide, fazei discípulos. Todo aquele que faz discípulos, ele é alguém que se enche da palavra do Senhor e que vai derramar sobre aqueles pupilos, discípulos que andam junto. Então é sobre a palavra que nós vamos balizar todo discipulado, que nós vamos trabalhar todo discipulado. Não é sobre qualquer outra situação, qualquer outra característica, senão a palavra de Deus. E mesmo nas conversas informais, vai se transmitir os valores da palavra de Deus. O discipulado não é só em momentos formais, pelo contrário, vai acontecer em muitos momentos informais, quando a gente está passeando junto, andando junto. Agora, por exemplo, tirei férias com alguns discípulos e durante vários momentos nós conversávamos algumas questões de discipulado, algumas questões baseadas da palavra de Deus e com certeza foi um grande discipulado que a gente pôde ter ali num momento de descontração, de lazer, de estar em família. Então o discipulado ele não acontece somente no momento de formalidade, mas ele acontece em momentos também triviais da vida e a gente vai estar discipulando, mas o pano de fundo, a base de todo discipulado sempre é a palavra de Deus. Foi o que Jesus falou, eu lhes transmiti as palavras que me deste. As palavras que me deste. Então aqui fica implícito que Jesus sempre buscava o Pai antes de impartir sobre os discípulos. É isso que todo discipulador ele precisa fazer, buscar de Deus antes de dar uma palavra, antes de estar ministrando sobre os seus discípulos. Não está fazendo porque acha na axiologia, mas ele está liberando uma palavra de Deus sobre os seus discípulos, né? Não é na carnalidade. Então, Jesus sempre dizia, está escrito, né? Ou ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus se referia à palavra de Deus. E depois o apóstolo Paulo ele vai instruir o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, eu quero ler para você, diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso.
atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Aqui então nós vimos o quê? O apóstolo Paulo ensinando Timóteo a andar baseado na palavra de Deus, né? A se dedicar às escrituras, não negligenciar, né, a busca dele a Deus, andar na palavra, na doutrina, no ensinamento, perseverar na palavra de Deus. Então, querido, o conhecimento da palavra de Deus é a matéria-prima da revelação. Toda revelação que você vai ter precisa estar baseada na palavra de Deus. Ou seja, quem não conhece a palavra de Deus dificilmente vai discernir a voz do Senhor. Então, o discernimento da voz de Deus no discipulado está conectado direto à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, à busca da palavra de Deus, ao discernimento da palavra de Deus. Então, um bom discípulo é aquele que tem profundidade na palavra de Deus. Um bom discipulador é aquele que tem profundidade na palavra de Deus e vai repassar aos seus discípulos a palavra do Senhor. Então, um bom discipulador, ele vai ler muito, ele vai meditar muito na palavra, na oração, e é importante isso, quer dizer, ele vai transmitir a palavra de Deus, seja de forma formal ou de uma forma ocasional, né? No momento que está vivendo também vai passar a palavra de Deus de uma forma, no seu dia a dia ali também vai passar os princípios e os valores da palavra de Deus na informalidade. Como eu falei, Jesus muitas vezes ministrou os seus discípulos, passou a palavra na informalidade, na naturalidade do dia a dia aos seus discípulos, né? Ele estava ali ensinando, né, com as coisas do dia a dia, com as situações corriqueiras, os princípios do reino de Deus. Então, ainda que o Senhor fazia pregações públicas, o Senhor ensinava publicamente, com eloquência, deixava todo mundo maravilhado, Jesus também pegou uma criança no colo e disse: quem não for como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Então, ali no dia a dia, Jesus estava ensinando os discípulos, né, nas questões do dia a dia, como viver o princípio da palavra. Então, se faz discípulos ensinando os pensamentos de Deus, e mais do que isso, insistindo até reformatar as suas mentes de acordo com valores dos céus, né? E é dessa maneira que a gente vai formar os discípulos. Vamos ver um exemplo aqui na palavra de Deus. Lá em Lucas 9, 54 diz: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então aqueles dois discípulos queriam mandar fogo dos céus para consumir, mas Jesus estava dizendo: não, eu vim ministrar amor. Então toda a base também, queridos, da palavra, do discipulado, é o amor, né? E Jesus ele vai dizendo, né, que ameis uns aos outros, né, que a gente venha amar uns aos outros, que nós venhamos amar o nosso próximo. E quem não ama o seu irmão não ama Deus. Quem não ama o irmão que vê não ama Deus que não vê. Então tem que estar baseado no amor. E o amor, né, a palavra vai nos ensinar, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então tem que estar baseado nisso. Às vezes eu vejo um discipulado baseado em intolerância, um discipulado baseado simplesmente, se o discípulo não agiu na primeira instância como se esperava, já não quer mais saber daquele discípulo. Mas o amor, ele é fundamental para que os discípulos sejam formados. E mesmo a gente olhando para João, primeiro ele quer mandar fogo, depois ele se torna o discípulo do amor. Primeiro ele quer mandar fogo para destruir os homens, mas depois ele vai ensinar todo mundo e ele mesmo se chama o discípulo amado, aquele que foi ministrado pelo amor de Jesus, transformado pelo amor de Jesus. E nós temos que ensinar isso para os nossos discípulos, o quanto o amor do Senhor Jesus liberta, transforma. Depois nós vamos ver de uma forma prática, né? Estou falando de ensinar a palavra de Deus, seja de uma forma de pregação, num momento específico para isso, num momento formal, ou também na trivialidade do dia a dia. E Jesus ele vai ensinar numa aula prática sobre a frutificação. Exemplo da figueira, né? Jesus está passando com os discípulos, a figueira tem folhas, mas não tem fruto, e Jesus amaldiçoa aquela figueira, e ela seca, e ela morre. E
E ao verem isso, os discípulos, né, que a figueira secou, diz que eles ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus ele vai responder: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Está lá em Mateus 21:18, né? Tudo que vocês pedirem em oração e se crerem, vocês receberão. Então aqui Jesus está dando uma lição aos seus discípulos do poder da oração. Jesus está ensinando quão importante é orar. Nessa parábola, nesse contexto, nem é uma parábola, na verdade, é um episódio, né? Jesus está ensinando para eles a importância da oração, a importância da fé e a importância da frutificação. Veja que aula que Jesus estava dando na prática para os seus discípulos, ensinando questões tão cruciais da vida de fé. O poder da oração, ele diz, tudo que você pedir em oração crendo, sem duvidar no teu coração, já é teu. Então Jesus está ensinando os discípulos que eles devem ter uma vida de oração. Segundo, se não duvidar no teu coração, crendo e não duvidar. Dúvida é incredulidade, quando a gente foca no problema e na incredulidade, na dificuldade e não na palavra de Deus. E fé é quando eu foco na palavra de Deus, quando eu estou baseado na palavra de Deus. Então, Jesus está ensinando sobre fé para os discípulos. E terceiro, está ensinando do poder da frutificação. E uma pergunta que todo mundo faz, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira se ela tem apenas folha, mas ela não tem fruto? Simples, querido, porque quando a figueira ela tinha folha, era o tempo dela dar fruto. A figueira ela só tinha folhas nesse tempo. Quando ela estava no tempo de dar figos. E ela estava mostrando algo que não estava fazendo. Então, da mesma forma, há pessoas que estão no tempo de frutificar e não frutificam. São como uma figueira infrutífera. São pessoas que estão maduras para dar fruto, mas não frutificam. Estão na estação de dar frutos, mas não frutificam. Jesus está dizendo que uma pessoa que está no tempo de dar fruto precisa dar fruto. Aquele que está no tempo de dar fruto precisa frutificar. Por isso Jesus acaba ali ensinando os discípulos, está ensinando isso. Olha pessoal, no tempo de dar fruto tem que dar fruto. Vocês têm que ser pessoas que oram, que declaram, que estabelecem. Vocês têm que ser pessoas de fé e vocês têm que ser pessoas de frutificação. Então, querido, o que a gente aprende com essa lição aqui de Jesus, né? Falamos do amor, né? Jesus dizendo não, para de querer destruir todos os homens. Às vezes a gente diz, não quero mais esse discípulo, porque ele está desalinhado, não quero mais. Não, amem. E o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois Jesus diz, vocês têm que ser pessoas de oração. Então um bom discípulo e um bom discipulador é uma pessoa que tem uma vida regada em oração. Segundo, uma vida balizada pela... Terceiro, né? Uma vida balizada pela fé. E quarto, é uma pessoa que frutifica, que gera frutos. Falamos ontem sobre a importância de gerar frutos, né? Falei da palavra carpos, quando Jesus ele diz em João 15:8, e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, queridos, nessa semana do discipulado, estamos falando características de verdadeiros discípulos e bons discipuladores. E na parábola da figueira, nós vimos isso, o poder da oração, da fé e da frutificação. Vamos ver um outro exemplo? A multiplicação dos peixes. Né? Quando Jesus ele está com os discípulos e ele responde para os discípulos, né? Deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? É a pergunta que os discípulos eles agora estão fazendo. Nós vamos gastar tanto dinheiro de quase um ano de trabalho, para dar de comer para toda essa multidão, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E Jesus ele deixou claro, né? Não façam o povo se assentar na grama aí e deem vocês. Então eles agora têm uma experiência extraordinária, porque quem deu o pão, né, foi lá, partilhou o pão entre todos, foram os discípulos. E dessa experiência da multiplicação, os discípulos edificaram a igreja em seus primeiros dias. Quando lá em Pentecostes as pessoas estavam famintas pela palavra de Deus, eles distribuíam o povo em pequenos grupos, de casa em casa, para que conseguisse dar alimento espiritual a todos.
A igreja cresceu e se multiplicou aplicando aquela estratégia que haviam aprendido naquele dia com o mestre lá na Galileia. Então eles separam os grupos, eles dão o alimento físico, que é o pão, e ali na frente eles vão distribuir o alimento espiritual. Veja que Jesus, no dia a dia, estava dando grandes lições para os seus discípulos. Então você vai discipular, querido, nas questões do dia a dia. É ali no dia a dia que os discípulos vão aprender com você como agir, como andar, como ser um servo do Senhor Jesus. Porque às vezes apenas palavras sem aplicação no dia a dia, querido, não vai formar um bom discípulo. Mas sim quando as pessoas olharem para você, como você age no dia a dia, como você trata o teu cônjuge, como você trata teus pais, como você trata teus filhos. Ontem ainda, uma irmã falava comigo e disse, olha, apóstolo, o convívio da minha filha com as tuas filhas tem sido muito bênção. Quando ela vai para sua casa, ali fica com as meninas, agora no retiro, nos encontros. Isso tem sido muito bom, porque ela está vendo como que o Senhor trata as filhas, como as filhas tratam, qual é o relacionamento entre elas. E isso ajudou muito a minha filha, Ela antes tinha um semblante muito triste, não sabia muito se posicionar, ela estava longe do pai, mas agora tudo isso está sendo trabalhado ali no dia a dia. O que eu quero dizer para ti, que o melhor discipulado, querido, não é somente quando você vai pregar no culto, vai pregar na célula. Isso faz parte, mas o melhor discipulado é no dia a dia. É assim que mais Jesus ensinou os seus discípulos, é no dia a dia, focado na palavra. Não em experiências pessoais simplesmente, não em axiologia, não naquilo que nós temos como nossos paradigmas, mas o que a palavra de Deus ensina. O melhor discipulado é no dia a dia, baseado no que a palavra de Deus ensina. Então, as habilidades de um líder pode até distrair as pessoas, mas somente a consistência na palavra conseguirá torná-las fortes e vencedoras. Essa é uma frase do pastor Danilo Figueira, e ele diz isso, As habilidades de um líder, elas podem distrair pessoas, mas somente a consistência na palavra conseguirá torná-las fortes e vencedoras. Então, estou falando aqui de características de um bom discipulador, mas eu quero nessa parte final aqui da nossa live de hoje falar a respeito da amizade dentro do discipulado. Em primeiro lugar, queridos, discípulo ele é discípulo. Ele não é amigo e depois discípulo. Há uma ordem certa, O discipulado vai implicar em uma boa amizade, mas não significa que um amigo vai se tornar um discípulo. Não confunda as coisas. Tem muita gente achando que um bom amigo vai se tornar um bom discípulo. Não, não é verdade isso. Um bom discípulo tem que se tornar um bom amigo. É nessa ordem. Então, primeiro, é como pais e filhos. Hoje a gente vê que pais querem fazer dos seus filhos seus principais amigos. E, de fato, o pai pode fazer do filho o melhor amigo, mas dificilmente o filho vai fazer do pai o melhor amigo. Porque se o filho tiver abrir tudo que ele tem no coração para o pai, ele se sente vulnerável. Pai e mãe eu estou falando, para os pais. E eu quero dizer isso, querido, porque isso hoje está gerando na mente das pessoas uma confusão muito grande. Em primeiro lugar, querido, mãe é mãe. E mãe tem que colocar limites. Pai é pai. Então existem funções específicas para pais junto aos seus filhos. Eu amo as minhas filhas, e nós somos muito amigos, eu percebo isso, a gente gosta junto, a gente gosta de ver filme junto, a gente gosta de fazer nossas férias juntos, nós gostamos muito de estar juntos. Mas, em primeiro lugar, eu sou o pai. E como pai eu tenho que dar limite. O amigo, ele suporta, Quando a gente estuda sobre amigo, o amigo, ele suporta as nossas debilidades. Tanto que amigo, ele geralmente não nos confronta nos nossos erros, porque ele conhece os nossos erros. E o amigo nos tolera nos nossos erros. E por isso que a gente vai ver autores dizendo que são os inimigos que nos levam a avançar e não os amigos, porque os inimigos falam dos nossos defeitos e então vão nos levar a avançar falando. Agora, pais primeiro são pais, depois eles são amigos. Não queira, em primeiro lugar, ser amigo dos teus filhos, que tu vai gerar um grande problema para ti, querido. Primeiro, seja pai, seja mãe dos teus filhos e depois amigo.
A mesma coisa o discipulado. Primeiro nós temos um discípulo. A pessoa precisa ser nosso discípulo. E esse discípulo se torna nosso melhor amigo. Mas nessa ordem. Porque senão, queridos, nós não vamos conseguir discipular. Se primeiro ele é nosso amigo, nós não conseguimos discipular. Não vamos ter acesso a algumas questões do coração e esse amigo não vai permitir a gente tocar algumas coisas do coração. E o discipulado ele precisa ter uma profunda intimidade, a ponto do discipulador tocar em questões, falar questões que precisam transformar, mudar aquela situação. Então, em João 17, 24, Jesus ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Eu vou dar um exemplo. Jesus, quando Pedro fala, né? Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E agora Pedro tem uma proximidade com Jesus até por essa palavra, e logo, instantes depois, logo em seguida, Jesus disse: olha, convém que o Filho do Homem, né, vá para Jerusalém, seja perseguido, entregue às autoridades, seja crucificado, morto e ressuscite. E Pedro diz: não, Jesus, de maneira nenhuma farão isso contigo. E agora Jesus precisa repreender Pedro, diz: arreda-te, Satanás. Veja que Jesus fez dos seus discípulos seus amigos, mas primeiro eles eram discípulos. E Jesus precisava repreender, porque às vezes você vai ter que confrontar atitudes erradas no teu discípulo, e se você for primeiro amigo, ele não vai tolerar que você confronte ele. Mas se ele entender que ele é discípulo, que ele é filho, e que você precisa confrontá-lo em amor, ele vai então se submeter a esse confronto em amor. É claro que não é um confronto sem amor, né? Primeiro você vai amar e você vai falar com palavras de amor com teu discípulo, você vai confrontá-lo em amor. Então depois que você tem esse discípulo, né, que ele é alguém que se deixa trabalhar, que se deixa discipular, que tem um coração ensinável, que tem um coração obediente, esse discípulo vai se tornar o teu melhor amigo. Os meus melhores amigos hoje, sem dúvida, são os meus discípulos. Hoje tenho tantos discípulos que são pastores, são os meus melhores amigos, como eu falei antes, inclusive a gente tira férias junto, a gente tem muito relacionamento, eu abro meu coração, eles abrem o coração. Mas primeiro, queridos, o discípulo ele é discípulo e depois ele se torna um grande amigo. Então Jesus ele vai lá na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, ele tem relacionamento com os irmãos. Jesus vai formando daqueles discípulos seus amigos. E ele diz: eu já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu lhes tenho conhecido, ou lhes tornei conhecido. Então Jesus está dizendo: vocês são meus amigos. Então, querido, num relacionamento de discipulado, faça dos teus discípulos teus melhores amigos. Ainda que primeiro eles são discípulos e precisam ser ministrados, às vezes confrontados em amor, em coisas que têm que ser resolvidas. E isso faz parte do processo de discipulado. Então, se você não quer ter alguém que vá te orientar, te alinhar, você não está aberto para o discipulado. E a gente precisa, sim, estar aberto muitas vezes, né, a isso. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o apóstolo Ricardo, meu discipulador, e eu disse para ele: apóstolo, o que eu estou acertando está bem, tudo bem, mas me aponta aquilo que eu preciso melhorar, porque senão eu não vou ser melhor. Então a gente tem que dar liberdade e ter essa liberdade com o nosso discipulador, de pedir que ele trabalhe conosco questões que nós precisamos melhorar. Nós temos aí pelo menos, segundo os especialistas, pelo menos 6 pontos cegos que nós não enxergamos e que as pessoas que estão perto de nós enxergam, principalmente nosso discipulador vai buscar de Deus e vai ter uma palavra de Deus. Então aquele que é um verdadeiro discipulador vai ter direção de Deus para nos ajudar naquela área que nós não estamos conseguindo romper, não estamos conseguindo avançar. Amém? Hoje, foi bastante informação, falamos bastante coisa, falamos sobre características de um bom discípulo e de um bom discipulador, falamos a respeito do amor ser a base do discipulado, falamos a respeito da aula que Jesus deu na prática, a aula de frutificação com a figueira que não frutificava. Jesus ensinou o poder da oração, Jesus ensinou o poder da fé e Jesus ensinou a importância de frutificar, porque
a figueira estava com folhas, então estava no tempo de frutificar e não estava frutificando. Também falamos que o discipulado ele tem que estar focado na palavra, balizado pela palavra. E todo discipulado precisa realmente ter ou ser gerado uma amizade entre discipulador e discípulo. E ser uma amizade muito linda, né? Um relacionamento de pais e filhos espirituais com um relacionamento de amizade. Amém? Então, sobre isso que falamos. Se você quiser destacar algo aí que falou bastante contigo, que foi um aham para você, que foi algo que foi uma revelação, você pode colocar nos comentários aí também se tem alguma pergunta, querido, que queira fazer sobre o que falamos hoje, sobre discipulado. Estamos na semana do discipulado. Por favor, pode fazer. Enquanto eu oro aqui, depois eu vejo as perguntas, os comentários e eu vou comentar aqui, tá bem? Então deixa eu orar por ti nessa manhã. Pai querido, abençoa a vida de cada um que está conosco, aqueles que vão se conectar nos próximos momentos, nos próximos dias. Bênção sobre a vida de cada um. Estamos, Senhor, nessa semana trabalhando sobre o discipulado. Quão importante é nós compreendermos isso, porque o Senhor nos disse ir de fazer discípulos. E eu oro para que cada um dos teus filhos que estão conosco e que se conectarão, venham cada dia mais desenvolver um coração pronto a discipular e ser discipulado. Queremos formar, Deus, discípulos que amamos, que são nossos amigos. Queremos aprender a cada dia mais sermos homens e mulheres de fé, de oração e que frutificam no teu reino. Porque sabemos que o Senhor é glorificado quando damos muitos frutos. E por isso eu quero abençoar, Deus, cada um que está aqui conosco, liberar uma palavra do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Bênção, Pai querido, graça abundante sobre cada um, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê graça e multiplicação sobre a vida de cada um, poder do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, para que avancem no estabelecimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Então, gente querida de tanto lugar, um abraço a todos aqui, né? Gente muito amada aqui, pessoas queridas demais. Deixa eu ver aqui, eu vi uns comentários aqui, deixa eu ler alguns comentários. Graça e paz, a Leonise. Graça e paz, querida. Deus abençoe todos aqui, graça e paz. Shalom, shalom. A Carla disse muito bom. Felipe, top demais. E aí, Felipe, tá legal aí essa semana? Pessoal que tá pedindo top. G. Soares, né? Tamara colocou, gostaria de saber mais sobre os nossos pontos cegos. É um ótimo assunto mesmo, né? Podemos desenvolver esse assunto aí. Se for sobre os pessoais, é bom falar com os discipuladores, né? Para conseguir compreender o que tem que trabalhar um pouquinho mais, mas podemos também desenvolver um assunto sobre este assunto, né? Fernanda disse, que palavra maravilhosa, que bênção. Ah, que bom, Fernanda, que bom, glória a Deus. E G. Soares, desculpa, mas eu só estou vendo G. Soares, né? Então, já errei em me tornar muito amigo da pessoa que chegou na célula antes de iniciar o discipulado mais profundo, e isso impediu bastante o discipulado depois. É bem isso, querido, exatamente isso. Eu também aconteceu comigo lá atrás, exatamente assim. Então, acontece, né? Então, deixa eu ver aqui, como não se tornar tão amigo da pessoa no processo de consolidação antes de iniciar um discipulado mais profundo? Uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Então, querido, em primeiro lugar, deixa bem claro, é como pai e filho, né? Pai e filho ele tem que deixar claro, ele tem que desde o início ir deixando claro o papel de cada um. Então, desde o início na consolidação, tu vai deixando claro esse papel que está ali para ajudar a pessoa a crescer. Às vezes a pessoa não quer também, né? E aí não adianta, se a pessoa ela não quer obedecer, ela não quer se submeter, ela não quer ser trabalhada, aí não adianta, nós não tem o que fazer. Mas desde o início vai deixando claro, entendeu? Olha, o meu papel contigo é te consolidar, é te ajudar a formar o caráter de Cristo em ti, é guiar a pessoa, é alinhar. Agora, se a pessoa não quer, daí não tem o que fazer. Mas você vai dizendo para ela, olha, que o próximo passo é esse. É por aqui que você tem que andar. Nós, na rede apostólica, nós temos os treinamentos, então a gente vai guiando, você tem que ir primeiros passos, né? Encontro com Deus, encontro de libertação. E ali ela vai aprendendo sobre a questão do discipulado. Então, ir trabalhando nisso, e dizendo para ela, olha querido, nós somos sim amigos, né? Até falar isso para essa pessoa, mas eu preciso trabalhar algumas coisas contigo, né? Isso aqui não está tão legal. E aí eu gosto muito
né, o Soares e todos que estão conosco aqui, de falar para a pessoa, né, ou de quando ir trabalhar, usar o princípio também do sanduíche, né? Para cada duas coisas que nós temos que trabalhar, alinhar na vida do nosso discípulo, falar de 8 características boas que ele tem, né? Comece elogiando, trabalhe as coisas que tem que trabalhar e termine elogiando o discípulo ali. Então, vai colocando os pontos, né? Eu acredito que esse é o principal caminho, eu entendo assim dessa forma, e dizendo, não, essa é a minha função, eu preciso trabalhar contigo isso, né? Te conduzir por aqui. E colocando o papel de cada um. Acho que por aí tu vai conseguir acertar. Mas ótima pergunta, muito obrigado. Patrícia, né? Amém. Pastor Aleia, amém. Marcos. Pessoal lá de Faxinal, bom dia. Deus abençoe. Ó, a Fernanda também quer saber sobre os pontos cegos, então vamos ter que trabalhar isso, né? Felipe botou, semana incrível, grande aprendizado, baita material, muito bom. Ok, se o Senhor já teve perda de um discípulo, vendo voltar a práticas antigas, como o Senhor conviveu com isso? Já tive muitas vezes, amados, muitas vezes. Então, a gente vai tentar sempre trabalhar, sempre resgatar. Eu já tive experiências de discípulos que caíram, até desviaram e voltaram para o caminho, né? Voltaram. Eu nunca deixei de orar por eles, segui ministrando com eles, voltaram para o caminho. Como eu tive experiência com discípulos que estavam muito alinhados, que eram pessoas que eu acreditaria que seria, né, os principais discípulos que eu passaria, né, o legado, mas que desviaram e não voltaram mais. E tem gente até hoje que desviou e não voltou, infelizmente. Eu continuo orando, continuo crendo, tenho carinho por eles da mesma forma. Sempre que possível eu converso com eles. Mas tem gente que às vezes também não quer o discipulado. É triste isso, a gente fica muito triste o coração, porque a gente ama os discípulos, né? E a gente faz deles nossos filhos espirituais, ama muito, né? Então, já tive perda de discípulos, alguns foram restaurados e outros, infelizmente, não no caminho, é uma pena, né? Mas quem sabe ali na frente, né? Quem sabe ali na frente. Então, tem às vezes muitos que voltam ao caminho, voltam ao discipulado, levam anos às vezes, né, para amadurecer. Às vezes são pessoas que estão num caminho de maturidade, mas que levam anos para voltar. Muito bom, Marcos, muito boa a tua pergunta, muito obrigado. Então, tem uns que. Mas eu te aconselho, não para de orar. Segue orando por eles, segue orando para que voltem, segue orando para que se alinhem. E ali na frente, creio que tu vais ter uma boa resposta. Obrigado aí, querido, pela participação, todos aí, muito bom. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima quarta. Até amanhã. Shalom, shalom. Deus abençoe.